Ei, você aí, você também tem dificuldade em aprender energia? Cara, você já achou alguma videoaula que te aborda na mesma videoaula, que vai conseguir te abordar energia mecânica em todas as divisões, seja energia potencial, elástica, gravitacional, seja energia cinética. Conseguir abordar também energia química, energia térmica, energia nuclear e energia elétrica em uma única videoaula? Cara, você nunca conseguiu isso, né? Você nunca viu uma videoaula dessa, beleza? Então faz o seguinte, se você quer aprender sobre todos esses assuntos de maneira bem detalhada e com exemplos, cara, faz o seguinte, vamos pro meu vídeo, não perde tempo, bora aprender? Bom dia, boa tarde, boa noite ou boa madrugada pra você aí de casa que tá me assistindo, seja muito bem-vindo ou bem-vinda a mais um vídeo aqui do canal. E hoje a gente vai dar continuidade a essa playlist maravilhosa que eu tô preparando pra você. Exatamente, essa playlist de química básica. Cara, é o seguinte, se você tá acompanhando aqui o canal, você já sabe muito bem que eu ensinei já a introdução à química, depois eu parti para substâncias, depois eu parti para ensinar um pouco da matéria, certo? Eu ensinei tudo aquelas propriedades da matéria, depois eu ensinei o quê? Os fenômenos químicos e os fenômenos físicos. E agora a gente vai sair um pouquinho dessa parte da matéria. Todo esse conteúdo anterior estava interligado. Não que esse não esteja, você vai ver que ele vai estar também. Só que agora a gente vai sair um pouco desse ramo da matéria e vamos trabalhar a respeito da energia. Tranquilo? Mas antes de iniciar essa aula, eu peço que você que não é inscrito, se inscreva aqui no canal, por favor. Deixe o seu like aqui embaixo, o seu comentário, que isso me ajuda demais a divulgar o meu vídeo. E isso pra você é de graça, não custa nada. Tranquilo? Então vamos lá. Bem, aqui primeiramente a gente vai trabalhar a respeito do primeiro ponto de energia. Até agora a gente estava trabalhando que a matéria, ela era o quê? A matéria era aquilo que tem massa e ocupa um lugar no espaço. Mas aqui, quando a gente trabalha de energia, já é praticamente o oposto. Por quê? Porque olha aqui, olha, o primeiro ponto que a gente vai trabalhar sobre energia é que ela não tem massa, certo? Então se ela não tem massa, ela não pode ser considerado matéria, porque ela já peca no primeiro requisito de ser matéria, certo? Que é ter massa e ocupar lugar no espaço. Por isso que eu disse que ela é praticamente o oposto da matéria, tranquilo? Então vamos lá. O segundo ponto a gente tem o seguinte, ó, pode-se observar seus efeitos. Por quê? Porque é o seguinte, a gente não consegue enxergar a energia, certo? Diferente da matéria que a gente consegue visualizar ela, por exemplo, você tá me visualizando, certo? Por quê? Porque eu sou uma matéria, mas você não tá conseguindo, por exemplo, visualizar todas as energias que estão contidas aqui, tranquilo? Por quê? Porque a gente não consegue enxergar elas, porém, a gente consegue ver muito bem os efeitos dela, tranquilo? Então, daqui a pouco, quando eu começar a explicar um pouco melhor sobre energia, você vai entender muito bem como que a gente consegue observar os efeitos da energia, tranquilo? Então, vamos lá, ó. Aqui a gente vai falar a respeito dos 5 tipos de energia que a gente vai trabalhar. Olha, aqui a gente tem os 5 tipos que vai ser abordado nessa aula, que é a mecânica, a térmica, a elétrica, a química e a nuclear. Tá, pode parecer um pouco complicado pra você, mas eu tenho certeza que pelo menos essa daqui você já ouviu. Você já ouviu muito bem em falar energia elétrica, até porque você tá assistindo esse meu vídeo graças à energia elétrica, ok? Então vamos lá. O primeiro ponto que a gente vai trabalhar é a respeito da energia mecânica. A definição de energia mecânica é o quê? É a capacidade de um corpo em produzir trabalho. Aí você pode pensar, mas como assim trabalho? Quer dizer que ele vai trabalhar e receber dinheiro? Não, não é esse tipo de trabalho. Aqui o trabalho que a gente tem é o seguinte, é uma relação entre força e deslocamento. Sabe por quê? Quando eu começar a explicar um pouco melhor de energia mecânica, você vai ver que está muito atrelado ao deslocamento, certo? Então a gente vai conseguir fazer essa relação de força com deslocamento. Então é esse tipo de trabalho que a gente está mostrando. É o trabalho, no caso, da física, tudo bem? Então vamos lá. Primeiro ponto. A gente sabe que a energia mecânica ela é dividida em 2 tipos de energia. A energia cinética e a energia potencial, tranquilo? Quando a gente trabalha de energia cinética, a gente tem que saber muito bem que ela é o quê? A energia cinética está associada ao movimento, tudo bem? Então pensa comigo o seguinte, olha, se você pega aqui, ó, você tem um recipiente. Nesse recipiente a gente tem partículas dentro. Então o que acontece? Essas partículas elas vão estar em movimento. Certo? Elas vão estar em movimento. Esse movimento a gente chama de energia cinética. Quanto maior a energia cinética da partícula, maior será o seu movimento. Tudo bem? Então vamos lá. Olha aqui, ó. Você pensa que ele, por exemplo, essa daqui ela tá com movimento para cá, essa daqui tá com movimento para cá, para cá, para cá, para cá, para cá. Tá vendo? Cada um tem um movimento. Mas conforme elas estão tendo movimento, elas estão tendo energia cinética. Então, o ponto-chave que você precisa saber é o quê? Que a energia cinética, ela está diretamente atrelada ao movimento, tudo bem? Quanto maior a energia cinética, maior o movimento, beleza? Então, basicamente isso. Você saber que a energia cinética, ela está diretamente atrelada ao movimento, já está tranquilo. É isso que você tem que ter em mente por enquanto, ok? Aí, quando a gente trabalha agora com o segundo tipo da energia mecânica, que é a energia potencial. A energia potencial, ela não está atrelada diretamente ao movimento conforme a energia cinética tá, porque conforme está em movimento, tem energia cinética, ok? Aqui a gente está trabalhando a respeito da energia potencial. A
energia potencial a gente está atrelando ela a uma energia armazenada. Mas calma lá, como assim energia armazenada? Cara, pensa comigo o seguinte, olha, primeiro antes da gente trabalhar com energia armazenada, a gente tem que saber que tem energia armazenada de forma gravitacional e de forma elástica, ok? Pensa que isso daqui é uma montanha russa. O que acontece? Nessa montanha russa, você tem um carinha aqui em cima, certo? Se ele pender um pouquinho para cá, ele vai cair rapidinho, não vai? Então o que acontece? O ponto que ele tá aqui, ele tem uma energia armazenada muito grande. Porque, ó, ele tá aqui, certo? Se eu conseguisse o seguinte, se eu tirasse isso daqui, ó, se eu chegasse e apagasse isso daqui, ele não ia ter um suporte para ele ficar se mantendo em cima, tranquilo? E como ele não tem esse suporte para se manter em cima, ele ia cair. E se ele cair, ele ia começar a acelerar, certo? Nesse caso aqui, olha, ele tá uma altura menor. Se eu tirasse isso daqui, ele ia chegar aqui no chão com uma velocidade menor, tudo bem? Então a gente pode dizer o seguinte, que a energia armazenada aqui em cima é maior do que aqui. Certo? Por quê? Porque aqui está um lugar mais alto. Então, quanto mais alto, maior vai ser a energia armazenada. Tudo bem? Então, o que acontece? Olha aqui. Aqui, então, eu tenho uma energia armazenada. Essa energia armazenada está totalmente atrelada ao quê? A energia potencial. E eu não te falei que tem dois tipos de energia potencial, a gravitacional e a elástica. Que ele vai cair, se eu tirasse daqui, ele cairia por quê? Por conta da gravidade. Então, isso daqui acontece o seguinte. Então, isso daqui é a energia potencial gravitacional. É uma energia que ela tem potencial de se tornar energia cinética. Tudo bem? Pense dessa forma que vai ser sucesso, eu tenho certeza. Olha aqui então, nesse caso aqui você pode perceber que se eu empurrasse ele para cá, ele ia começar a andar, certo? Se ele começa a andar, ele começa a ter movimento. E se ele começa a ter movimento, ele está totalmente atrelado à energia cinética. Então o que acontece? A gente pode transferir a energia, eu quero que fique muito claro esse ponto para vocês. A energia, ela é transferível de um modo para outro. Olha aqui um exemplo, olha. A energia potencial gravitacional que estava aqui, certo? A energia armazenada, ela vai ser transferida em energia cinética a partir do momento que ela começa, que o carinha aqui, ó, o Zezinho, ele começar a andar, tranquilo? Então você vai empurrar o carinha aqui, ele vai começar a andar e conforme ele vai ganhando velocidade, a energia potencial dele vai diminuindo. Por quê? Porque vai diminuindo a altura, ele vai andando aqui, ó. Ele vem pra cá e vai diminuindo a altura. E conforme vai diminuindo a altura, vai aumentando a velocidade. Ou seja, conforme a energia potencial dele vai abaixando, a energia cinética vai aumentando. E, consequentemente, o movimento do Zezinho vai aumentar. Tranquilo? Então a gente tem que pensar o seguinte, então. A energia potencial é aquela energia que ela tem armazenada, certo? Nesse caso aqui a gente está tendo uma energia potencial gravitacional, porque graças à gravidade ela tem essa energia armazenada. Essa energia potencial gravitacional ela pode ser convertida em energia cinética. No caso aqui só um empurrãozinho já ia conseguir converter, tranquilo? Mas você tem que pensar o seguinte também. A gente tem energia potencial aqui, ó, elástica. Quando a gente tem energia potencial elástica, a gente está em relação a um sistema elástico. Mas como assim? Pensa aqui, ó. Pensa que isso é uma parede e isso é um chão. Aí aqui você tem uma mola. Você sabe muito bem que a mola vai ficar assim. Se eu empurrar esse cara pra cá e soltar, ele vai ficar assim, certo? Ele vai ficar oscilando. E se ele fica oscilando, ele tá oscilando graças a quem? Graças a essa mola. Isso daqui é um sistema restaurador que a gente chama, certo? É um sistema elástico. Aí o que acontece? Você pode perceber que a energia que vai estar armazenada é diferente em cada ponto que o nosso quadrado tá, que o nosso bloco, no caso, tá. Se ele estiver muito para cá, ele está comprimindo muito a mola. E se ele comprime muito a mola vai devolver essa energia, vai devolver essa força de modo que vai empurrar ele para cá, certo? Ou seja, conforme ele se aproxima aqui, comprimindo a mola, vai aumentando a energia armazenada da mola. Exatamente. Então, o que acontece? Eu empurro ele para cá, eu comprimo a mola empurra ele de volta. Só que aí a mola vai puxar ele de volta. Aí ela vai comprimir e vai empurrar. E é por isso que tem o sistema oscilatório. Ele comprime, descomprime, comprime, descomprime, comprime, descomprime. Tranquilo? Então é praticamente isso. E quando ele está comprimindo, a energia potencial elástica é bem maior do que quando ela está mais descomprimida. Tudo bem? Então é o seguinte, basicamente isso. A gente tem a energia mecânica, é dividida em quê? Na energia cinética e na energia potencial. A energia cinética é relacionada ao movimento. Te expliquei aqui pelo movimento das partículas. E também te expliquei aqui pelo movimento do carinha conforme ele desce. A gente tem também a energia potencial. A energia potencial ela está relacionada diretamente à energia armazenada. Eu te mostrei também que a energia potencial ela pode ser, no caso aqui, transferida de energia potencial à energia cinética. Ok? A gente tem também a energia potencial, tanto gravitacional quanto elástica. A elástica, eu não te falei, mas ela também pode ser convertida em energia cinética. Eu não te falei que fica o movimento para cá e para cá, para cá e para cá. Quanto maior aqui
a energia potencial elástica, maior vai ser a força que ele vai devolver. E maior vai ser a força que ele vai devolver, maior vai ser o movimento que esse quadrado ele vai realizar. E se ele tem um movimento maior, a gente tem uma energia cinética maior. Então nesse caso aqui também, a gente tem a transferência da energia potencial elástica para energia cinética. Então é isso que eu quero que fique dessa lousa. Eu quero que você saiba distinguir a energia cinética, a energia potencial, tanto a gravitacional quanto a elástica, e saiba aplicar. Aplicar não só para entender onde que está cada situação, mas também você conseguir relacionar a transferência de energia, que no caso é da energia potencial para energia cinética, que nem eu te falei. Tranquilo? Então é praticamente isso que eu quero que fique dessa lousa, ok? Então agora eu vou dar aquele espaço pro seu print e vou voltar com uma lousa para trabalhar com você a respeito da energia térmica. Bem, pessoal, então agora a gente vai falar um pouquinho sobre a energia térmica, tranquilo? Já fiz aqui um check-in para você para falar que eu já trabalhei aqui de energia mecânica e agora a gente vai iniciar já o nosso segundo tópico de energia, que é de energia térmica. Vem cá, olha aqui, ó, a energia térmica ela tá relacionada à temperatura. Isso já era esperado, na verdade, né? Porque é uma coisa muito intuitiva. Agora vamos lá. Agora, trabalhando na energia térmica, a gente tem que trabalhar a respeito de um termo que chama calor. Esse termo, eu tenho quase certeza que você utilizou errado a sua vida toda, tranquilo? Por quê? Porque é o seguinte, olha, muita gente relaciona o calor ao fato de a temperatura tá quente. Como assim? Por exemplo, ai meu Deus, tá muito calor aqui, tá um calor de 40 graus. Cara, calma lá. Calor não é isso. Calor é o quê? Calor é transferência de energia térmica. Lembra que eu falei para você se atentar muito bem em relação à transferência de energias, certo? Porque uma energia é transferível. Então, quando a gente trabalha de calor, a gente está transferindo energia térmica para a energia térmica. Ai, mas como assim? Calma lá, olha aqui o seguinte, olha, o calor a gente trabalha o seguinte, que é uma transferência de energia que ocorre da maior temperatura para a menor. Uai, não entendi. Calma lá. É o seguinte, se eu tiver uma temperatura de 37 graus Celsius e uma temperatura de 9 graus Celsius, a temperatura de 37 é maior que a temperatura de 9, concorda comigo? Então o que acontece? Essa temperatura de 37, ela vai ser transferida até a temperatura de 9, até um ponto que a temperatura dos dois sejam iguais. Exatamente, que aí a gente chama de temperatura de equilíbrio. Vai ocorrendo a transferência de energia, certo? Energia como? Energia em forma de calor, certo? A energia térmica. Vai ocorrendo essa transferência e até o momento que as temperaturas sejam iguais, que aí não vai ter mais diferença de temperatura. E aí não vai ter mais a transferência de energia térmica, certo? A energia em forma de calor. Por quê? Porque é o seguinte, olha, quando a gente fala que ocorre a transferência da maior temperatura para a menor, quer dizer o seguinte, se ter diferença de temperatura, vai ter transferência de energia térmica, tranquilo? Se eu não ter diferença de temperatura, não vai ter transferência de energia térmica. Então é basicamente assim. Quando a gente pensa o seguinte também, a gente tem que saber o seguinte, que tem uma relação de energia cinética também com energia térmica. Ai, mas então o que você quer dizer que tem relação de energia mecânica com relação à energia térmica? Exatamente, cara, tem essa relação. Quer saber como? Faz o seguinte, posiciona suas mãos na sua frente e começa a fazer isso daqui, ó. Você vai perceber que a sua mão começa a esquentar. Isso está acontecendo o quê? Você está transformando a energia cinética, o movimento de suas mãos, em quê? Em energia térmica. Lembrando que a gente só pode falar isso em um mundo real, tudo bem? Num mundo que, no caso, a gente tem a relação do atrito. Se a gente coloca num mundo ideal que a gente não tem atrito, a gente não vai conseguir ter essa relação de energia cinética sendo transferida em energia térmica, porque é graças ao atrito que tem essa transferência, beleza? Então, olha aqui. A gente também tem que saber o seguinte, quanto maior a energia cinética, maior vai ser a energia térmica. Por quê? Quanto mais rápido você se movimenta, maior vai ser a energia térmica que você está transformando, ok? Então é praticamente assim. Lembra que no caso anterior também eu trouxe aquele recipiente com o movimento das partículas? Então você tem que saber o seguinte, olha, pensa que eu coloquei um líquido de 37 graus em um líquido de, sei lá, 25 graus. Então o que acontece? Tem diferença de temperatura. Se tem diferença de temperatura, a gente já sabe. A gente já sabe que vai ser o quê? Vai ter transferência de energia térmica. Vai ter, no caso aqui, o nosso calor. Transferência de energia em forma de calor. Então o que acontece? Eu adicionei o mesmo líquido, por exemplo, água. Eu adicionei 100 ml de água 37 graus e 100 ml de água a 25 graus, tranquilo? Então o que acontece? A gente sabe muito bem que é o seguinte, que quanto maior a energia cinética,
maior vai ser a temperatura. Porque pensa comigo, olha, você tem lá o recipiente a 37 graus Celsius, aquela água que você está adicionando a 37 graus Celsius, as moléculas, elas estão se agitando com uma certa velocidade, certo? Ou seja, tem uma certa energia cinética. E essa velocidade, ela vai ser maior que, no caso, aquela água que você está adicionando a 25 graus Celsius. Portanto, a energia cinética vai ser maior naquela água que está uma temperatura maior, tudo bem? Então, nesse caso, a gente também consegue fazer essa relação, ok? Então, a gente pode dizer o seguinte, a gente pode dizer, então, que o termômetro é um certo velocímetro das moléculas. Cara, praticamente é isso. Ele vai medir a energia cinética das moléculas. Tudo bem? Como a gente sabe que a energia cinética está atrelada ao movimento, então a gente consegue fazer essa piadinha que o termômetro ele é um velocímetro para moléculas, ok? Então é praticamente isso. Ponto importante para você saber da energia térmica, que ela está relacionada à temperatura, saber o que é calor, que é a transferência de energia térmica, mas como que ocorre? Da maior temperatura para menor. Tem como relacionar com energia cinética? Tem como que a gente relaciona, então. Quanto maior a energia cinética, maior a energia térmica. A gente pode fazer aquela relação do atrito, que a gente só pode considerar se tiver atrito, e pode fazer a relação também da energia cinética com a energia térmica em moléculas. No caso, quanto maior o movimento delas, maior vai ser a temperatura. Tudo bem? Então a gente fala que, por exemplo, um líquido a 37 graus Celsius e um líquido a 50 graus Celsius, a gente já sabe que a 50 graus Celsius a energia cinética ela vai ser maior. Você quer entender como isso funciona muito mais simples? Cara, quando você está aquecendo a sua água, conforme vai aumentando a temperatura, ela não vai borbulhando, não vai se agitando. Aquilo é que a energia cinética das moléculas está aumentando tanto que elas não estão mais ficando naquele momento estável, que é quando você coloca, por exemplo, uma água em temperatura ambiente no copo, ela fica parada, ela não fica borbulhando, certo? Então o que acontece? Quando a gente começa a aquecer ela, a gente vai aumentando a temperatura, vai aumentando a energia cinética. E se vai aumentando a energia cinética, ela vai aumentando o movimento. E aumentando o movimento, começa a borbulhar. Começa a bater um monte de molécula para tudo que é canto e começa a borbulhar. É aquele movimento que é um pouco desordenado, ok? Então é praticamente isso que é interessante você saber sobre a energia térmica. Agora eu vou dar aquele espaço pro seu print e vou voltar com a energia elétrica para você. Bem, pessoal, então agora vamos trabalhar a respeito de quem? Da elétrica. A gente já trabalhou da mecânica e da térmica. Agora vamos trabalhar a respeito da elétrica. Olha aqui. Preparei essa lousa aqui pra você, olha. A energia elétrica é o quê? É a mais clássica que você conhece, na verdade, porque você tá vendo esse vídeo graças a ela, como eu já te disse, certo? Então vamos lá, ó. A energia elétrica é gerada pela diferença de potenciais elétricos, criando uma corrente elétrica. Ah, agora não entendi nada. É, exatamente. Muitas pessoas vão ler isso daqui e vão entender nada, certo? Por quê? Porque tá numa linguagem difícil. É nessa linguagem que os vestibulares vão cobrar pra você, certo? Aí ele pode falar assim pra você, tem-se uma diferença de potenciais elétricos criando então uma corrente elétrica. Aí você já tem que saber que tá trabalhando a respeito da energia elétrica. Mas aí você pode se perguntar, mas que diabos que é potencial elétrico? Cara, é simples, vem comigo que eu vou te ensinar, olha aqui, ó. Potencial elétrico é a capacidade de atrair ou repelir elétrons. Calma, o que é esse E? Então é E com acento, é? Não, cara, não é isso. Isso daqui, olha, não é um acento. Isso daqui é uma carga negativa. O elétron, ele tem uma carga negativa. Pra gente não ficar escrevendo toda hora elétrons, né? Porque enche o saco, né? Então o que a gente faz? A gente coloca aqui, ó, o E e uma carga negativa em cima. Tranquilo? Então é praticamente isso daqui. Quando a gente coloca o E com uma carga negativa em cima, é o elétron, ok? Então vamos lá. Bem, aqui você pode perceber que eu tô falando a capacidade de atrair. Mas como assim? Se eu tenho material A com potencial elétrico maior que o material B, o que acontece? Esse cara aqui, ele tem mais tendência em atrair os elétrons para ele, certo? Então o que acontece? Esse cara aqui, ele tem menos tendência do que esse, certo? Ou seja, não vai ficar os elétrons, vai ficar no que tem menos potencial ou no que tem mais potencial. É óbvio que vai ser no que fica com mais potencial, certo? Porque como esse daqui está atraindo com muito mais força os elétrons, ele tem muito mais força de atração dos elétrons, então o que acontece? O elétron ele vai migrar daqui para cá, certo? Mas aí o que acontece? Para a gente conseguir migrar isso, a gente precisa ter um caminho. Tá vendo aqui, olha? A gente tem um material aqui e outro material aqui. Eu tô representando de amarelo porque não tem muita cor de giz, mas lembra que o zinco e o cobre não são amarelos, tá? Então esse daqui é o elemento químico do zinco, esse daqui é o elemento químico do cobre, tranquilo. Os dois estão no estado sólido. No caso aqui, o que acontece? Você percebe que o elétron está saindo daqui, ele tá vindo para cá, ele tá vindo para cá e ele chega até o cobre. Ou seja, a gente sabe que o cobre ele tem maior potencial elétrico do que o zinco, ok? Por que isso? Porque a gente está vendo que a corrente elétrica, que o elétron ele tá passando do zinco pro cobre, tranquilo? Mas ele só tá conseguindo passar porque a gente tem um fio
ligando aqui. Ah, meu Deus, mas o que é essa mangueirinha aqui? Isso daqui é uma mangueira. Não parece, mas é uma mangueira. Desenho maravilhoso, né? Ó, essa mangueirinha aqui a gente chama de ponte salina. Não se preocupa com ela agora, porque numa aula de eletroquímica eu vou te explicar bem melhor isso daqui. Vou te explicar muito melhor como que acontece isso daqui. Pra quem não sabe, isso daqui é uma pilha. Exatamente. Nada parecido com aquela pilha que vocês têm em casa, né? Mas isso daqui é uma pilha. É uma pilha muito primitiva. Então, praticamente assim. No caso, a gente tem que ter diferencial de potencial elétrico. Por quê? Se você olhar aqui, ó, você tá falando de diferença. Se você ter dois materiais com potenciais elétricos iguais, ou seja, por exemplo, se tivesse dois cobres, cara, não ia ter corrente elétrica, porque os dois estão atraindo do mesmo jeito, ninguém vai arrancar elétron de ninguém, ok? A partir do momento que tem esse diferencial, o que tiver maior potencial elétrico, ele vai conseguir o quê? Ele vai conseguir puxar o elétron. E se ele tá puxando o elétron, tá puxando um, tá puxando dois, tá puxando três, e vai indo assim. Conforme vai passando um atrás do outro, vai criando uma corrente elétrica. Ok? A corrente elétrica é isso, é corrente de elétrons. Meu Deus, então quer dizer que quando eu tomo choque eu tô recebendo elétrons? Tô recebendo uma corrente elétrica, uma corrente de elétrons? Cara, exatamente, é assim que você leva o choque, beleza? Então, resumindo, energia elétrica é gerada pela diferença de potenciais elétricos que cria uma corrente elétrica. O que é potencial elétrico? É a capacidade de atrair um elétron. Quanto maior o potencial elétrico, maior vai ser a tendência dele puxar os elétrons. Tranquilo? Quando a gente coloca aqui em comparação com dois materiais, o que tiver maior potencial elétrico, ele vai puxar os elétrons. Puxar, que eu digo, é entre aspas, porque não é muito bem esse termo, mas ele vai conseguir atrair os elétrons para ele, certo? E atraindo os elétrons vai ter uma corrente elétrica, beleza? É praticamente assim que acontece a situação. Lembrando que esse rosa aqui também é um líquido, tá? Eles estão num líquido aqui no caso. Enfim, é isso que você tem que absorver dessa lousa. Cara, olha como que tá top. Tá demorando um pouquinho a aula, mas olha como tá top. A gente já falou de 3 energias, acabamos de falar da energia elétrica. Falta só 2 dessas 2 aqui. Elas são rapidinhas, beleza? Então agora eu vou dar aquele espaço pro seu print e vou voltar com mais uma lousa para você para falar de energia química. Bem, pessoal, então aqui é a última lousa para você. Eu prometo que essa vai ser a última lousa. Eu consegui reunir aqui para você tanto a química quanto a nuclear em uma única lousa, que isso vai facilitar bastante para você também conseguir interligar as duas. Então vamos lá. Olha aqui. Lembrando que a gente já trabalhou com a mecânica, com a térmica, com a elétrica. Falta apenas essas duas e a aula já se finaliza. Ok? Vamos lá. Energia química é a energia envolvida nas ligações químicas. Mas calma lá. Quer dizer o seguinte, então, que quando eu tenho uma ligação química, eu vou ter uma energia envolvida? Cara, exatamente. Para você que não sabe o que é ligação química, pense da seguinte maneira. Pensa que tem um átomo e tem um outro átomo. Eles têm que ficar juntos para montar uma molécula, por exemplo. E para essa união acontecer, existe um negocinho que chama ligações químicas, que é essa ligação que ela vai ligar um átomo com o outro. A gente tem 3 tipos de ligações químicas, a covalente, a iônica e a metálica. Porém, eu não vou abordar nessa playlist porque é um assunto que merece muito mais detalhamento. Então eu vou criar uma playlist para vocês só com ligações químicas, tranquilo? Então fica de boa que vai dar sucesso no final. Então vamos lá, olha aqui, ó. A gente tem que saber o seguinte, tem uma energia envolvida nessa ligação química, certo? Concorda comigo? Então o que acontece? Olha aqui, ó. Quando a gente pega e quebra essa ligação, o que acontece? A gente libera, certo? Por quê? Porque se tem uma energia envolvida, ela já tá lá, a energia tá lá. Quando a gente vai lá e quebra aquela ligação, aí a gente consegue fazer o quê? Liberar aquela energia que estava lá naquele caso da ligação química, correto? Então o que acontece? Que a energia química ela é liberada na quebra de ligações químicas. A gente vai ver isso muito bem em diversas reações da química, tudo bem? Quando a gente tem uma reação que libera calor, a gente vai ver como que atua essa questão da quebra da ligação química, ok? Como por exemplo, lembra na lousa anterior que eu apresentei para você o quê? A energia elétrica. E na energia elétrica eu não te trouxe um exemplo de uma pilha, não estava saindo o elétron de um lado para o outro, ou seja, ele estava saindo, tudo bem? Quando a gente entrar em ligações químicas, você vai perceber que a ligação química tem muito a ver com elétrons. Então o que estava acontecendo? A gente estava conseguindo quebrar as ligações químicas e por isso a gente estava gerando uma energia química. Então falar que tem uma relação com a energia elétrica e a energia química, lá naquele caso da pilha, cara, sucesso. Tem isso. Por quê? Porque a gente está conseguindo quebrar a ligação. No caso, como a gente estava trabalhando com o metal zinco e o metal cobre, eles estavam ligados por ligações metálicas. Mas lembra, não fica bitolado com isso, que vai ter uma playlist para você explicando nisso. Mas como os elétrons estavam presos
nos metais por ligações metálicas, quando a gente solta eles, a gente está quebrando a ligação metálica. E quando a gente quebra uma ligação, a gente libera energia química. Tranquilo assim, beleza? Então praticamente é isso que você precisa saber sobre a energia química, que é a energia envolvida nas ligações químicas e que ela libera na quebra das ligações químicas. E de mesmo modo, quando a gente vai formar uma ligação química, a gente tem que fornecer energia, porque aquela energia ela não vai surgir do nada lá naquele sistema. Concorda comigo? Beleza. Então é praticamente isso daqui. Vamos para nuclear agora? A energia nuclear, cara, essa energia é maravilhosa. É a energia que os alunos mais gostam de estudar. Sabe por quê? Porque envolve um negócio que chama explosão. E não é uma explosão de pequeno porte, é uma explosão de grande porte, que ao ponto de, dependendo da situação, consegue destruir o nosso planeta. E até mesmo um pouco mais. Então olha aqui, olha. Quando a gente trabalha com energia nuclear é o quê? A energia nuclear liberada por uma reação nuclear. Calma lá, como assim nuclear? Vai ter uma playlist aqui também que eu vou te explicar como funciona o átomo. Mas de início você já tem que saber que o átomo ele tem um núcleo que vai ter prótons e nêutrons. Em volta ele vai ter elétrons, que é a eletrosfera. Mas fica tranquilo que vai ter uma playlist para você sobre isso também. Mas o que acontece? Quando a gente está tendo uma reação nuclear, a gente não está reagindo apenas os elétrons, porque a maior parte das reações químicas que vocês vão ver na química vai ser reação de elétrons, certo? Vai ser reação de perde um elétron, ganha um elétron, enfim. Só que aqui, cara, aqui é uma situação especial. Quando a gente trabalha de reações nucleares, a gente está reagindo o quê? A gente está reagindo núcleos. Cara, você tem ideia de como que isso daqui é especial? A gente não está reagindo elétrons, não é uma reação especial. A gente está conseguindo reagir núcleos, núcleos de um átomo. E olha isso daqui como que é especial, cara. Tem uma energia envolvida imensa nisso. E olha aqui, a gente vai ter dois tipos que você vai estudar no seu ensino médio, pelo menos deveria, das reações nucleares, que é a fusão e a fissão. Se você perceber, eu mudei aqui os exemplos. Você não ficou louco. Quando do nada assim o vídeo ele trocou essa parte dos exemplos, mas é porque eu tinha trocado. Eu tinha colocado os exemplos de fissão em fusão e os exemplos de fusão em fissão. Tudo bem? Então eu corrigi aqui, eu peço desculpas pra você. Mas vamos continuar. Vamos lá então, ó. Quando a gente tem a fusão, cara, a gente vai trabalhar com a união de núcleos. Você tem ideia do que é uma união de núcleos? Se você assiste Dragon Ball Z, você já sabe o que essa palavra significa. Quando tá lá os carinhas, vão fazer o quê? Eles fazem fusão e junta. Tranquilo? É praticamente isso. Se você é fã de Dragon Ball Z, fica muito mais fácil, porque você já sabe muito bem o que é fusão, porque eles também já se juntam desde lá do anime. Tranquilo? Então é isso. A fusão é a união de núcleos. E na onde isso ocorre? Cara, isso daqui tem uma energia muito enorme, muito grande mesmo. Você não consegue nem imaginar o tanto de energia que isso tem. Tanto que olha aqui, sabe o seguinte, olha, o Sol ele é quente. Não é? Ele é muito quente, tanto que a gente consegue sentir a temperatura dele chegando aqui, mesmo ele estando lá longe. Tranquilo? Então o que acontece? Sabe como que o Sol ele se mantém quente? Através disso daqui, ó. Ele tem diversas reações de fusão, certo? Ele está unindo a todo tempo núcleos de átomo, tudo bem? Então é assim que o Sol ele se mantém quente. Outro lugar que isso acontece, cara, no núcleo de estrelas. Cara, isso é muito interessante. Você está entendendo a magnitude disso daqui? A fusão nuclear, como que ela é importante? Todos os nossos elementos químicos, eles vieram do espaço. Eles vieram quando teve uma explosão de uma estrela. A criação que a gente chama de supernova, certo? Você que é fã de astronomia já tá um pouco ligado nisso. Cara, é o seguinte, é muito top isso daqui. Porque você pode perceber o seguinte, todos os elementos da tabela periódica, pelo menos todos os naturais, o que acontece? A única coisa que eles têm diferente é o número de prótons no núcleo, certo? Que aí, consequentemente, vai mudar o número de elétrons. Mas a gente vai ter isso na playlist de átomos pra vocês, tranquilo? Mas basicamente o que? A gente vai fazer o seguinte, como que a gente sabe que aqueles elementos foram criados? Eles foram criados na união de núcleos, certo? Como assim? Tinha lá o núcleo da estrela, quando ela explodiu, ela liberou uma energia imensa que conseguiu unir núcleos. E é assim praticamente que vai criando os átomos. Ficou um pouco confuso? Não se importa com isso por agora, que eu vou explicar um pouco mais detalhado quando tiver aquela playlist pra você. Mas praticamente é assim. Já a fissão nuclear ocorre de maneira oposta. Ocorre quando a gente quebra um núcleo. Aqui a gente está unindo, aqui a gente está quebrando. Que no caso aqui a gente encontra nas bombas atômicas e nas usinas nucleares. Exatamente, a usina nuclear, você já sabe muito bem, você que assiste Simpsons, você já sabe muito bem como isso aqui funciona. O Homer, ele trabalha numa usina nuclear. A bomba atômica eu tenho certeza que você já ouviu falar também, né? Principalmente lá de Hiroshima e Nagasaki. Então, praticamente esse daqui, cara. Fissão nuclear, quando a gente quebra o núcleo. A gente tem um núcleo, mas lembrando, não é um núcleo qualquer. Isso daqui é um núcleo instável, certo? É um núcleo que naturalmente ele já está em decaimento. Como assim decaimento? Naturalmente ele já está perdendo partículas, tudo bem? Então é praticamente isso. Energia química, energia envolvida nas ligações químicas. Quando a gente quebra a ligação química, a gente libera energia química. A energia nuclear é liberada
por uma reação nuclear. A gente vai trabalhar sobre reações de fusão e fissão. A fusão é a união dos núcleos que tem tanto no Sol quanto no núcleo das estrelas, por exemplo. A fissão é quando a gente quebra o núcleo, certo? A gente vai lá e quebra um núcleo, lembrando que é um núcleo instável, ok? E aí a gente tem exemplos em bombas atômicas e usinas nucleares. É praticamente isso. E como eu sei que muitas pessoas que me assistem têm toque e vai querer ver isso daqui riscado, eu vou riscar aqui pra você, tá? Eu vou fazer esse favorzinho. Beleza? Então essa aula de hoje já acabou. E eu peço que se você gostou dessa aula, por favor, se inscreva aqui embaixo caso não for inscrito. Comente aqui se você está gostando do meu trabalho, porque isso me ajuda demais a continuar. E também deixa aquele seu like, porque aí o algoritmo do YouTube consegue entender que você está gostando dos meus vídeos e começa a indicar tanto para você quanto para mais pessoas. Beleza? Então, por favor, me dá essa ajuda. É de graça. Olha a aula maravilhosa que eu preparei para você. Olha todo esse conteúdo. É muito difícil você achar uma videoaula que vai trabalhar todo isso daqui em apenas uma videoaula. Embora ela fique comprida, é interessante você ver com o mesmo professor como que aborda todos esses pontos, porque já vai interligando, tem a capacidade de interligar as energias, certo? Como por exemplo aqui a gente trabalhou da energia mecânica, a gente conseguiu ligar a mecânica com a térmica, a gente conseguiu ligar a mecânica com a própria mecânica, lembra? Tem aquelas duas divisões. Aqui a gente viu também a energia elétrica, a gente viu a energia química e a nuclear. Eu dei exemplos aqui em todos esses casos. Então olha como que isso daqui, cara, ele foi importante essa aula pra você. Você tem ideia do tanto de coisa que você aprendeu hoje? Cara, pra você aprender isso em um livro ia demorar bastante. E você aprendeu isso nessa aula. Embora ela tenha ficado comprida, foi por conta que ela tá muito completa, beleza? Mas eu não quero que você saia agora. A próxima aula eu vou trazer aqui a respeito de um assunto muito top pra você que tá muito relacionado também com este conteúdo, beleza? Então eu quero que você saia dessa videoaula e já vá direto pra próxima videoaula, que aí eu tenho certeza que o conhecimento vai se concretizar muito melhor em você. Eu parabenizo você por continuar assistindo essa playlist. Você é incrível, você está conseguindo avançar de uma maneira muito grande na química. O seu conhecimento está crescendo a cada videoaula. O seu conhecimento está sendo construído. Então permaneça até o final dessa playlist que você vai ver o tanto que você vai conseguir aprender. Beleza? Então agora eu vou dar aquele espaço pro seu print e até a próxima videoaula.